Você já teve a sensação de que seu sonho estava tentando te dizer alguma coisa? Um aviso, uma mensagem, ou até mesmo um presságio? O que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você enxerga seus próprios sonhos. Porque talvez eles nunca tenham sido apenas sonhos. Há relatos históricos de que Abraham Lincoln teria sonhado com sua morte pouco antes de ser assassinado. Além disso, um sobrevivente do atentado de 11 de setembro em Nova York contou que, uma semana antes, teve um sonho que parecia prever o incidente. E o mais estranho, milhares de pessoas relatam os mesmos sonhos, sem nunca terem se conhecido. Coincidência? Ou será que existe algo maior por trás disso? Mas nem tudo é tão simples. Estudos revelam que algumas partes do cérebro que nunca deveriam estar ativas durante o sono estão, como se estivéssemos acessando algo além da consciência. E não estamos falando de coisas vagas. Estamos falando de lugares, datas e detalhes precisos. Será que os sonhos são uma forma da mente acessar o futuro? Ou será que estamos recebendo mensagens de algo ou alguém? Na cultura egípcia, os sonhos eram considerados mensagens dos deuses. Na tradição indígena, acreditava-se que sonhar era viajar entre mundos. E na Bíblia, os sonhos muitas vezes traziam profecias. Será que essas antigas civilizações sabiam de algo que esquecemos? Em 2006, uma paciente relatou sonhar constantemente com um homem estranho. Quando seu terapeuta desenhou o rosto, outros pacientes começaram a reconhecê-lo nos próprios sonhos. Desde então, milhares de pessoas ao redor do mundo dizem ter sonhado com esse mesmo homem. Quem é ele? Por que ele aparece? Ninguém sabe. Mas o nome dele é conhecido: This Man. Com o tempo, o retrato do homem foi compartilhado com outros profissionais da saúde mental em diferentes países. As respostas chocaram todos. Casos começaram a surgir em Toronto, São Paulo, Tóquio, Moscou, Roma, Cidade do Cabo. Homens, mulheres, crianças, religiões diferentes, culturas diferentes. Mas o mesmo rosto, e o mais intrigante, ele nunca é o mesmo tipo de personagem. Em alguns sonhos, ele é um guia, oferecendo conselhos. Em outros, ele é uma ameaça. E há relatos em que ele simplesmente observa em silêncio, sem dizer uma palavra, apenas olhando fixamente, com um sorriso sutil e desconfortável. Se tudo isso for só coincidência, como explicar que pessoas do mundo inteiro sonham com o mesmo rosto? E se não for coincidência, quem é ele? E mais importante, por que ele aparece? O que ele quer de nós? Talvez você já tenha sonhado com esse homem. Talvez ele tenha aparecido, mas você não se lembre. A pergunta é: você realmente dorme sozinho? Um estudo feito na Universidade de Edimburgo analisou mais de 3.000 relatos de sonhos premonitórios. Em muitos deles, os acontecimentos se tornaram reais, com detalhes assustadores. Será que durante o sono temos acesso a linhas do tempo futuras? Ou até mensagens de planos que não conseguimos compreender? Veja esses exemplos. Existem relatos intrigantes de pessoas que viveram situações difíceis de explicar. Uma mulher acordou no meio da noite, após sonhar com um incêndio em sua casa. E pouco depois, um princípio de fogo realmente começou. Um caminhoneiro cancelou uma viagem depois de ter um sonho perturbador com um acidente. Horas mais tarde, o caminhão em que ele estaria se envolveu em uma colisão grave. E há ainda o caso de um estudante que decidiu não pegar seu ônibus escolar depois de sonhar que o veículo capotava em uma curva fechada. No mesmo dia, um acidente aconteceu naquela mesma curva, deixando feridos. Será que esses casos são apenas coincidências impressionantes? Ou será que o cérebro humano, de alguma forma, pode processar sinais de perigo antes que eles aconteçam? A ciência já estudou fenômenos como intuição aguçada, viés de confirmação e até mesmo o papel dos sonhos na memória emocional. Mas, para muitas dessas pessoas, a experiência foi tão real que fica difícil descartar como simples acaso. Quantos sonhos você já teve e ignorou? E se você tivesse prestado atenção, o que poderia ter sido evitado? Pode ser só sua imaginação, ou talvez
seja alguém tentando te avisar de algo que ainda está por vir. Mas afinal de contas, o que é um sonho? A ciência explica que sonhar é uma função cerebral, principalmente durante a fase do sono chamada REM. Nessa etapa, o cérebro ativa memórias, emoções e até traumas ocultos. Mas por que então sonhamos com pessoas que nunca vimos? Lugares que nunca visitamos? Ou acontecimentos que ainda não aconteceram? Pesquisadores descobriram que o cérebro cria conexões profundas durante os sonhos, inclusive com áreas ligadas à intuição. Mas será que é só isso? Você sabia disso sobre os seus sonhos? O que você vai ouvir agora pode parecer mentira, mas são fatos registrados por estudos, especialistas e até relatos históricos. Você esquece até 95% dos seus sonhos nos primeiros minutos após acordar. Se não anotar ou repetir mentalmente, ele desaparece para sempre, como se nunca tivesse existido. Pessoas cegas também sonham. Mesmo quem nasceu sem visão tem sonhos vívidos, com sons, cheiros e sensações táteis. O cérebro continua criando experiências, mesmo sem imagens. Você pode treinar seu cérebro para ter sonhos lúcidos. Isso significa saber que está sonhando e controlar o sonho. Voar, conversar com alguém específico, visitar lugares, tudo isso pode ser feito. Existem pessoas que afirmam conseguir acessar memórias escondidas dentro dos sonhos, como se, durante o sono, a mente abrisse uma porta trancada pelo subconsciente. Em alguns sonhos, você sente que está sendo observado. Esse fenômeno é relatado por muitas pessoas, como se uma presença silenciosa estivesse ali, assistindo tudo, de algum lugar escuro no cenário do sonho. Existem relatos históricos de líderes, profetas e sábios que tomaram decisões baseadas em sonhos. E essas decisões mudaram o curso de guerras, reinos e religiões. E o mais estranho de tudo, alguns sonhos parecem ser apenas sonhos, mas quando você os esquece, eles voltam, anos depois, no mesmo lugar, com a mesma sensação, como se você nunca tivesse acordado de verdade. E se os sonhos não forem criações da sua mente? E se eles forem sinais enviados por algo externo? Alguns estudiosos alternativos acreditam que os sonhos são como frequências de rádio, e o nosso cérebro, durante o sono, sintoniza com outras realidades. Mas não somos os únicos tentando ouvir. Algumas entidades estariam usando os sonhos como meio de comunicação, porque sabem que é o único momento em que não resistimos. Quando estamos vulneráveis, abertos, expostos. Elas não falam diretamente. Elas plantam imagens, símbolos e rostos. E esperam que, um dia, a gente entenda. Você pode continuar acreditando que tudo isso é só fruto da sua imaginação. Mas o que explicaria tantas coincidências, tantas premonições, tantas mensagens disfarçadas de sonho? Talvez o mundo dos sonhos seja mais real do que pensamos. E talvez eles já tenham se comunicado com você. Mas você não estava prestando atenção. Agora me conta aqui nos comentários. Você já teve um sonho tão real que parecia impossível ter sido só imaginação? Se quiser a parte 2 desse vídeo, com mais relatos assustadores e como interpretar sinais ocultos, comenta aqui. Eu sonhei com isso. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que sonha demais. Talvez essa pessoa esteja recebendo mensagens há muito tempo e nem percebeu. Obrigado por assistir até aqui. Se você curte mistérios, curiosidades e teorias que desafiam a realidade, se inscreve no Laboratório do Saber. Aqui, a sua mente é o nosso principal experimento. Nos vemos no próximo vídeo.